Bom dia, meus amores, tudo bem? Hoje nós vamos falar um pouquinho sobre os sentidos da visão e audição. Essa nossa primeira aula de hoje, nós vamos falar sobre a visão, mas logo abaixo dessa aula terá a segunda parte, que nós vamos falar sobre a audição, tá certo? Então, meus amores, primeira coisa, gostaria que vocês observassem essa imagem aqui. Se vocês não observarem aqui no vídeo, atente-se a essa imagem na apostila. O que parece que está acontecendo com esses círculos? Parece que eles estão se movimentando. E isso, gente, é uma ilusão de óptica. Isso acaba acontecendo porque essa imagem acaba enganando o nosso cérebro, tá? Então, o nosso cérebro às vezes tem coisas que passam despercebido ou há algumas coisas, alguns estímulos que nós recebemos, tem essa capacidade de enganar o nosso cérebro. Por quê? Dá a impressão de que esses círculos estão se movimentando, mas na verdade isso é uma ilusão de óptica. E isso, gente, está relacionado ao quê? A nossa visão. A nossa visão, então, é o sentido, né, que serve para a gente enxergar. E a gente enxerga, gente, por meio dos nossos olhos ou globos, né, globos oculares. Para a gente enxergar, a gente tem que ter luz, tá? Vocês podem falar assim, tia, não, eu enxergo no escuro. Você pode ver alguns vultos, né, no escuro, e ver alguma coisa, mas você só consegue enxergar alguma coisa em local mais escuro porque ainda tá tendo luz, tá? Alguma luz está entrando nos seus olhos, porque na ausência total de luz a gente não enxerga. Então, o que acontece para a gente enxergar? O objeto, né, que a gente está vendo, ele na verdade está sendo refletido em forma de luz nos nossos olhos, tá? E essa imagem então chega à nossa retina, né? E por meio dos nervos ópticos, essa informação é levada até o cérebro e o cérebro interpreta essa imagem, tá certo? Mas antes da gente falar um pouquinho aí desse funcionamento, vamos conhecer algumas partes dos nossos globos oculares ou olhos. Então, aqui nós temos um músculo, né, chamado de pálpebra, que serve para a gente movimentar, né, movimentar o caso de abrir e fechar os olhos, piscar, tá? Essa pálpebra também está relacionada aqui à musculatura envolvida, que possibilita sair lágrimas, né, que possibilita o movimento das glândulas lacrimais. Nós temos a íris, que é essa parte colorida dos olhos. A íris, além de dar cor, né, para os olhos, é nela que se encontra a pupila, que é esse pontinho mais escuro. A pupila, gente, é um orifício, né, um buraquinho, então, por onde acontece então a entrada de luz, é por ela que essa imagem vai entrar, a luz vai entrar nos nossos olhos. Então, quando tá mais claro, com muita intensidade de luz, a pupila ela se contrai, e quando nós temos pouca luminosidade, ela dilata, tá? Procurando luz. Temos também a esclera, que é essa parte branca dos olhos, e ela é responsável então por manter o formato do olho, né? E ajudar então a centralizar essa íris, tá? Então, para manter aí toda a musculatura do olho, manter o olho centralizado, né? E ajudar nessa musculatura que movimenta os olhos, nós temos aí a íris. Temos também os cílios e sobrancelhas. Para que serve, né, esses pelos ao redor dos olhos? Os pelos, gente, eles servem como proteção, tá? Então, aqui a sobrancelha ajuda quando o suor desce, né? Ele para aqui nos pelos ou escorre para cá, né? Tende a escorrer aqui do lado, por quê? Não deixa esse suor ir direto nos olhos.
Assim como os cílios tem a função de proteger, né, contra poeira ou alguma partícula, né? Porque quando vai para entrar alguma coisa nos nossos olhos, o que a gente faz imediatamente? Piscar. E aí os cílios acabam ajudando também nessa proteção, né? Jogando essa partícula fora, tá bom? A pálpebra eu já falei que é a musculatura aqui que também envolve o olho, né? Ajuda no movimento de piscar. E aí, internamente, nós temos outras estruturas. Então, aqui é como se a gente estivesse olhando o olho de lado, tá bom? O que nós temos aqui de muito importante? Então, percebo que a luz, ela entra, né? Ela entra na forma, gente, de refletir a imagem, tá? A imagem é refletida por meio da luz e vai parar aqui na retina, tá? Tá vendo aqui a retina, ó? Que é essa camadinha aqui no fundo. Então, o que acontece? Vamos começar aqui pela frente, né? Essa luz, né, em forma de imagem vai entrar. E aqui a gente tem uma pelinha transparente aqui recobrindo nossos olhos, que é chamada de córnea. Então, a córnea é uma camada transparente que ajuda, né, essa entrada de luz no olho, tá? E junto da córnea existe aqui no fundo a lente. A lente, né, chamada também de cristalino, ela vai ajudar a gente a posicionar as imagens, tá? E focar essas imagens dependendo da distância, ou muito perto, ou muito longe, ou uma imagem que está numa uma distância boa para nós. Quem vai ajudar, então, a focar essa imagem é o cristalino, ou chamado também de lente. Aí, passando, então, por todas essas estruturas, né? Nós vamos ter, então, quem? Nós vamos ter a retina. A retina, gente, é onde vai formar a imagem, tá? A imagem vai ser formada lá no fundo da retina e através dos nervos ópticos, né, que estão aqui, ó, essa imagem vai ser levada ao cérebro, tá? Então, a retina, ela tem função, então, de formar a imagem. Quero que vocês venham aqui comigo na página 36. E percebam, gente, que aqui, olhando esse cachorro, ó, esse cachorro, então, né, a imagem desse cachorro vai entrar no olho por meio da luz, né, que está sendo refletida aqui. E lá no fundo, né, na retina, essa imagem é formada de cabeça para baixo. E por que, gente, que isso acontece? Isso acontece, pessoal, porque os raios de luz, né, eles se cruzam ao entrar nos olhos. E aí essa imagem acaba sendo invertida na retina. Mas por que a gente não enxerga dessa forma, né, invertido? Porque quando o nervo óptico leva essa informação ao cérebro, o cérebro interpreta essa imagem e aí a gente consegue ver normalmente. Uma outra estrutura aqui muito importante é o humor aquoso. O humor aquoso é um líquido que tem a função de nutrir a córnea e o cristalino, né, a lente, além, gente, de manter uma pressão boa dos olhos, tá? Porque os nossos olhos, eles
tem vasos sanguíneos ali, né, por toda parte, e eles precisam ter uma pressão osmótica, né, boa, né, uma pressão que faz o funcionamento desses olhos corretamente, certo? Outra coisa interessante é que lá na retina nós temos alguns tipos de células, que são os bastonetes e os cones. Os bastonetes, né, são células capazes de capturar imagens em locais com pouca luminosidade. Já com muita luminosidade, quem vai capturar essas imagens são os cones, tá? Então, bastonetes e cones são células que ficam na retina. Aqui a gente já viu, né, o funcionamento da retina e por que a gente não enxerga dessa forma. E aqui tem algumas atividades que vocês podem fazer, tá? Aí na casa de vocês usando material de apoio. E, pessoal, acabei de falar para vocês da retina, né? Falei que lá na retina ocorre a formação de imagens. E nem sempre essa formação de imagens acontece de forma correta. Algumas pessoas formam a imagem antes da retina. Outras pessoas formam a imagem depois da retina. E essas alterações, gente, acabam atrapalhando, então, na nitidez da imagem. Às vezes a gente enxerga embaçado, às vezes dá a impressão de que a gente tá vendo duas letrinhas, ou às vezes a gente tá enxergando praticamente nada, né? Então, essa forma de enxergar, essas alterações, né, na visão, elas podem ser corrigidas com o uso de lentes, que são as lentes que nós encontramos nos óculos, né, ou mesmo aquelas lentes que vai direto nos olhos. Essas lentes são duas, as convergentes e divergentes. As lentes convergentes, elas são aquelas lentes que direcionam os raios de luz, né, para um único ponto que a gente chama de foco, tá? Então perceba que os raios luminosos eles entram de forma, né, paralela, e aí a lente vai ajudar. Tá vendo que aqui, ó, ela é bem mais espessa, tá? E aí ela vai ajudar, então, esses raios de luz ir para um ponto só, que a gente chama de foco. Então, essa lente ajuda as pessoas que não enxergam muito bem de perto, tá? Aumentando, então, o foco dessa visão, possibilitando que a pessoa enxergue mais de perto. Já as lentes divergentes, o que elas fazem? Aqui percebam que os raios solares, né, luminosos, chegam também de forma paralela, ó. Mas o que essa lente faz? Perceba que aqui no meio, ó, ela é um pouco mais fina, né, e nas laterais um pouquinho mais grossa. Por quê? Ela vai dispersar esses raios luminosos, tá? Então, esses raios luminosos, eles se espalham, ajudando a pessoa a enxergar melhor de longe, tá? É como se, então, ela captasse, né? Ajudasse a focar essas imagens mais longe, porque elas
espalham esses raios luminosos, tá certo? Então, aqui, lente convergente, ela focaliza, né, a imagem num ponto só, que a gente chama de foco, e a lente divergente, ela faz ao contrário, ela direciona, né, os raios solares em diferentes pontos, possibilitando a pessoa enxergar melhor em grandes distâncias, tá certo? Agora, pessoal, nós vamos falar um pouquinho sobre os problemas humanos, né, relacionados à visão, né, a visão humana. Então, o primeiro probleminha aí relacionado à nossa visão e quase todas as pessoas têm algum probleminha relacionado à visão, né? E muitas vezes esses probleminhas são corrigidos com lentes, né? Muitos deles são óculos. E o primeiro probleminha que a gente vai ver aí é a hipermetropia. O que é esse problema, gente? É quando o globo ocular dessa pessoa é um pouquinho mais curto que o normal, tá? Eu não tô falando de olho mais fechadinho, olho mais abertinho, olho mais puxado. Não é isso, não é o formato dos olhos que a gente enxerga quando olha uma pessoa, não. É sobre a estrutura daqui, ó, do globo ocular. Quando esse globo ocular é um pouquinho mais curto que o normal, o que que acontece? Os raios luminosos entram e eles chegam até um espaço atrás da retina. Então, a imagem formada, ela é formada atrás da retina, justamente porque esse globo ocular é um pouco menor. E aí, o que que acontece quem tem a formação de imagem dessa forma? Essa pessoa enxerga até bem de longe, mas tem dificuldade de enxergar de perto, tá? Então, a hipermetropia aquela doença, né? São problemas, alteração de visão, que é onde a pessoa enxerga um pouco melhor de longe, mas com não tanta nitidez, objetos próximos. E aí, o que a pessoa faz, né? O oftalmologista, que é o médico que cuida dos olhos, provavelmente vai indicar uma lente convergente. Por quê? A lente convergente, a gente viu que ela pega os raios luminosos, né? E faz o fechamento desses raios luminosos em um único ponto, que é o foco. E aí, essa lente convergente ajuda, então, essa imagem que estava sendo formada fora da retina, agora vai ser formada dentro da retina. E aí a pessoa consegue enxergar normalmente, tanto perto quanto longe. E nós temos também a miopia. A miopia, ao contrário da hipermetropia, o que acontece? Às vezes a pessoa tem o olho um pouquinho mais longo, tá? O globo ocular um pouco mais longo. E o que vai acontecer? Essa imagem é formada antes da retina, ó. E aí, quando acontece isso, a pessoa não consegue enxergar tão bem de longe, tá? Ela enxerga até bem de perto, mas de longe a nitidez não é legal. E aí, o que acontece? Acontece que nesse caso é indicado, então, o uso de lente divergente. Por quê? O que essa lente vai fazer? Ela vai abrir o foco dos raios luminosos e esses focos vão em diferentes direções, formando então essa imagem lá no fundo da retina, tá certo? E aí a pessoa consegue então enxergar também normalmente, tá? Com a ajuda então de lentes. E nós temos também, pessoal, outro probleminha chamado presbiopia, que é conhecido como vista cansada. Às vezes a pessoa tem até vontade de fechar os olhos e ficar quietinha. Por quê? Parece que tá cansada de enxergar, né? Aquela vista meio embaçada, meio cansada. Isso porque tanto aqui, ó,
hipermetropia quanto a miopia, nós vimos que está relacionado, né, estão relacionados ao formato do globo ocular. Já na presbiopia, está essa alteração, ela está relacionada à elasticidade da lente do olho, que é chamada de cristalino, lembra que a gente viu? Essa lente, né, esse cristalino, acaba ficando um pouco mais rígido. E aí, acaba, então, fazendo com que a pessoa tenha alteração, né, na visão, tá? Deixando, às vezes a pessoa se esforça um pouco mais para olhar, então essa rigidez força mais um pouco a musculatura do olho, né? E esse problema pode ser corrigido com as lentes convergentes, que vão ajudar a focalizar essa imagem num ponto único, né? Facilitando, então, essa visão e fazendo com que a pessoa faça menos esforço e canse menos a visão. Vocês já ouviram falar em lentes multifocais ou bifocais? Essas lentes, gente, são lentes que podem ter tanto a lente convergente como a lente divergente, tá? Geralmente, na parte de baixo, concentra-se a lente que vai ajudar a enxergar um pouco mais de perto, né? Que é, então, pode ser a lente divergente, né? Lente divergente não, lente convergente. E na parte de cima nós temos a lente divergente, que vai ajudar a enxergar um pouco mais de longe. Então, pessoas que têm esses dois probleminhas, né, que às vezes tem dificuldade de enxergar de longe e de perto, então o médico, né, receita essa lente que pode ter essas duas opções de lentes no mesmo óculos, né, na mesma lente. Além disso, gente, a lente ela pode ter um formato diferente, assim, também uma forma mais cilíndrica, que vai ajudar num probleminha chamado astigmatismo. No astigmatismo, gente, o que acontece? A pessoa enxerga bem embaçado, tá? Tanto de perto quanto de longe. Por quê? Os raios, né? Os raios luminosos, eles chegam de formas diferentes, né? Irregulares, ali no cristalino, né? Na lente e na retina, fazendo então que a pessoa enxergue embaçado, principalmente ali com esses raios luminosos chegando de forma errada no cristalino. Então, o foco, né, dessa imagem não acontece muito bem. Então, às vezes, nesse caso, é indicado uma lente cilíndrica. Hoje a palavra cilíndrica não quer sair. Que essa lente vai possibilitar, então, o quê? Fazer, né, pegar todos esses raios luminosos e focar numa direção única, né? Ajudando, então, ali o cristalino a focalizar essa imagem e a pessoa poder enxergar melhor, tá certo? Outro problema, né, de visão é chamado de catarata, que é o que, gente? Quando ocorre, esse problema ocorre principalmente em pessoas mais velhas, né, nos idosos, tá? Isso acontece porque o cristalino, né, que é a lente do olho, se torna mais opaca, tá? A pessoa enxerga muito embaçado, porque ali vai criando-se uma pelinha, né, por cima desse cristalino, certo? E tem até cirurgias, né, que faz com que retire essa pelinha para a pessoa poder enxergar melhor. Porque nesse caso, nem as lentes vão ajudar, porque ali criou-se, então, uma membraninha, né, que dificulta, então, a entrada de luz. E a pessoa, então, tem dificuldade de enxergar, ela enxerga tudo embaçado, as cores embaçadas, tá? Então, para fazer isso, retira-se, então, esse cristalino que está sendo afetado. E, geralmente, quando a pessoa faz esse tratamento,
ela tá retirando essa lente, né, que é natural do olho, que chama cristalino. Aí o médico coloca uma outra lente artificial ali no olho, tá? Para ficar no lugar desse cristalino que ficou, então, que ficou envelhecido, né? Que ficou esbranquiçado, que dificulta, então, a pessoa enxergar, certo, pessoal? E outro problema muito sério é chamado de glaucoma. Lembra que a tia Thalita falou para vocês que existe no olho um líquido chamado humor aquoso? É ele, gente, que regula então a pressão do olho, a pressão osmótica do olho, fazendo que os vasos sanguíneos então trabalhem de forma correta, tá? Nós não temos pressão arterial, né? A pressão lá com que os vasos sanguíneos mandam sangue para todo o corpo. Então, lá nos olhos também chegam, né? Chega sangue e tem vasos sanguíneos, além de muita água ali também. Então, esse líquido tem a função de manter a pressão do olho saudável, tá? Fazendo com que esses vasos sanguíneos, esses líquidos, passem por ali de forma correta. Por quê? Quando essa pressão do olho aumenta, pode afetar a saúde do nervo óptico. E aí a pessoa às vezes pode até perder a visão ao longo do tempo, se isso não for tratado, tá? Muitas vezes o tratamento ele é corrigido com colírios, que vai ajudar a lubrificar um pouco mais esse olho, que vai diminuir a pressão, tá? Às vezes tem tratamento a laser, que são pequenas cirurgias, mas se não for descoberto a tempo, né, pode causar então a perda da visão com esse problema chamado de glaucoma. E outro probleminha, gente, relacionado à visão é o daltonismo. Vocês já ouviram falar? O daltonismo, ele está relacionado, né, a possibilidade de enxergar cores,
tá? Então, tem vários níveis de daltonismo. E o daltonismo é uma doença que já nasce, né? É um problema de visão que a pessoa já nasce com esse problema, porque é uma questão genética, tá? E esse probleminha está relacionado com o cone. Lembra que os cones são células que ficam lá na retina e são os cones que nos permitem enxergar as cores em ambientes luminosos? Então, tem pessoas que têm problemas relacionados aos cones. E aí a pessoa pode ter, dependendo do grau do daltonismo, ela pode ter dificuldade para enxergar os tons de verde, ou ela pode ter dificuldade em enxergar os tons de azul e amarelo, tá? O nome daltonismo é em homenagem ao cientista, né, John Dalton, que descobriu, então, esse problema de visão. E um teste bem bacana para ver se a pessoa tem daltonismo ou não é essas duas placas aqui. Porque quem tem daltonismo não consegue diferenciar as cores e acaba não enxergando os números, tá bom? E para todos terem acessibilidade, ou seja, acesso aos mais diferentes níveis de comunicação, a locomoção, enfim, nós temos algumas estratégias, né, para ajudar aquelas pessoas que têm, então, deficiência na visão, né, que são os deficientes visuais, os cegos. Nós vimos que para aquelas pessoas que não enxergam corretamente, tem aí uso de lentes, mas existem pessoas que perdem a visão totalmente ou nascem sem enxergar, que nós chamamos, né, essas pessoas de deficientes visuais, são aquelas pessoas que não enxergam. Mas para que essas pessoas tenham acesso a livros, tenham acesso a sair de casa com segurança, existem alguns mecanismos que podem ajudar essas pessoas. O primeiro deles, gente, é a leitura em braille, tá? Braille é um método, né, onde a escrita ela é em alto relevo, é uns pontinhos, e a pessoa consegue ler, então, com as mãos, tá? E tem também, hoje em dia, aí, né,
na internet os audiolivros, que são para aquelas pessoas, né, que não conseguem, ou até mesmo não querem ler, né, para aquelas pessoas que não enxergam muito pouco, ou simplesmente não querem ler, mas tem a possibilidade de ouvir aquele livro usando, então, aí a tecnologia, tá, que ajuda muito, então, os deficientes visuais. Outra coisa que ajuda bastante também no deslocamento dessas pessoas são os cães guia, que são cães treinados, né, para ajudar essa pessoa. E o que a gente deve fazer quando encontrar uma pessoa com o seu cão, né, que está nessa situação? A pessoa não enxerga e ela está com o cão guia. É a gente não brincar com esse cachorro, não passar a mão nele, porque ele pode se distrair e de vez ajudar essa pessoa que está precisando, né, às vezes atravessar a rua, acaba prejudicando, né? E sempre que possível, né, gente, a gente vê qualquer situação, seja pessoa com deficiência ou não, o mínimo que a gente pode fazer é perguntar se a pessoa precisa de ajuda, né? Outra coisa interessante que tem, principalmente em cidades maiores, são os pisos táteis, né? O piso tátil, que são essas placas, né? Que indicam para as pessoas que elas podem se locomover por um lado, para o outro, às vezes está chegando perto de um prédio, tá? Ou indica algum lugar que ela pode atravessar segura, certo? E, além do mais, existem também, né, algumas cidades do Brasil, em outros países isso já é bem normal, mas aqui no Brasil a gente quase não vê isso aqui na nossa região, acho que nem tem, na verdade. Mas existem os indicadores sonoros, como por exemplo o semáforo, de vez ser só luz, né? Ele, além de ter as cores, né, para as pessoas enxergarem, tem também o som, que avisa se pode atravessar, se tem que parar, né, se pode prosseguir, e isso ajuda muito os deficientes visuais, né? Uma boa invenção, né, pessoal? Ajuda muito aqueles que precisam atravessar a rua, muitas vezes com segurança. Eu achei ótima essa invenção, né? E bom seria se todas as cidades tivessem isso, né? Agora, pessoal, eu peço que vocês continuem assistindo a nossa aula. Aqui embaixo vai ter a segunda parte da nossa aula, onde nós falaremos sobre audição.